texto fala assim, olha as ocorrências, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ó, Mateus 24, 45, 46 e Lucas 23, 44 e João 19, 30. Porém, Lucas e João vai omitir o verso 34 de Marcos e o 36 de Mateus. A dúvida começa aqui. Por que Lucas e João não trazem a expressão Eloi, Eloi, lama sabachthani? Quem escreveu o que primeiro? Que evangelho que veio primeiro? Mateus copia de Marcos, Marcos copia de Mateus. Como que é essa história? Porque não é possível. O cara traz o texto anterior e o outro ele faz o quê? E aí? Isso é crítica textual. E se o cara chegar para você e falar assim, eu não acredito no que você prega, porque a tua Bíblia tem erro, ela não é a palavra de Deus. Deus erra, então por que está errado? Não existe uma linguagem uniforme. E você vai falar o quê? Isso é crítica textual. Jesus falou ou não falou? Lucas estava com medo? O João que deitava no peito dele, que ouvia detalhe, vai ouvir da boca de alguém que não andou com ele, como dizem que Marcos não andou? E Mateus andou e copia de Marcos? Só na terra deles. Na minha não. E aí, gente? Que evangelho foi escrito primeiro? Mateus ou Marcos? Segundo Pápias, que viveu por volta de 130 depois de Cristo, o evangelho de Marcos, que foi escrito por João Marcos, um discípulo de Jesus, tem seu registro por volta de 45 e 50 depois de Jesus. Já o evangelho de Mateus é datado entre 60 e 80 depois de Jesus. Se Marcos é o primeiro evangelho e Mateus se vale da fonte de Marcos, então Mateus pega o texto e registra o texto. Só que existe uma discussão dentro da crítica textual, porque se você lê Mateus, capítulo de número 24, versículo 45 e 46, e lê Marcos 15, 34, você vai ver que um fala Eloi, Eloi, e o outro fala outra coisa. Alguém abre Mateus para mim, capítulo 24, versículo 45. Oi, Ivan. E eu encerro em 10 minutos. Olha a diferença. O Marcos tem na apostila. O Mateus, olha o que ele fala. Quem vê? 24, 45, 46. É 27, irmãos. O 24 está errado aqui. 27. O 45, 46. Se você, obrigado, pastor. Se você pegar o texto de Mateus original, se eu tenho Eloi, Eloi, lemá, uns trazem lemá, outros trazem lamá, outros trazem Eli, Eli. Né? Tem até umas versões nativas Eli, Eli. Primeiro, os especialistas dizem que não há uniformidade nas expressões, porque quem copia de alguém errou. Se Marcos é escrito primeiro e Marcos fala Eloi, e Mateus copia de Marcos e fala Eli,
quem errou? Calma. Fica tranquilo, calma. Se você pegar, pastor, quem leu? Pastor João, por gentileza. Lê o texto seguinte. O texto seguinte, o senhor leu esse texto agora de Mateus, capítulo 27. Continua lendo a sequência dele, por gentileza. O versículo 47. Pastor, perdão. Lê o 44, que é os soldados zombando de Jesus. Pode continuar. Aham. Uhum. Uhum. Tá ótimo, pastor, obrigado. Alguém lê para mim Marcos capítulo 15, versículo 32, porque eu quero pegar a fala dos soldados e você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Pode continuar. É o Marcos 15, não é esse? Tá. Pode continuar. Lê, continua. Uhum, pode continuar. Só um minutinho. Pode sentar, obrigado. Como que funciona? Escute. Jesus estava no Gólgota, em pé, Stauros, que é a cruz, Stauros com patíbulo, a parte reta e a parte cruzada, Stauros com patíbulo, chamado de cruz. Ficava cerca de 7 metros de altura. Os soldados estavam embaixo, próximo, só que aqui era o monte, a cruz em cima do monte com 7 metros de altura, e eles abaixo dos 7 metros, mais o tempo do monte, cerca de 10 metros abaixo, no monte aberto, e Jesus estava debilitado. Jesus tinha apanhado muito, Jesus tinha sofrido muito, estava com sede. Você consegue falar com sede? As pessoas que estavam lá, José de Arimateia, João Marcos, as mulheres que acompanhavam Jesus sofrendo naquela cruz, o desfecho final, estavam mais 15 metros de distância dos 13 metros que estavam os soldados. O soldado ouve a voz de Jesus, que mal podia sair da sua boca, fraca, a voz fraca, num monte que ventava muito, e a voz sai toda parecendo computadorizada, com sede, cansado, e mal podia falar, com uma distância alta, e quem estava ouvindo estava lá embaixo. Quem ouviu falou o quê? O texto diz assim: vejam, ele está clamando por Elias. Eu pergunto para você, os soldados eram romanos, e Roma falava latim. Que língua Jesus falou quando disse Deus meu, que isso aqui é aramaico, certo?
Então Jesus falou com Deus em aramaico. Normalmente orava em aramaico ou hebraico. Soldado de Roma entendia hebraico e aramaico. Veja, ele está clamando por... Eu pergunto, se foi isso que Jesus falou, clamando por Elias, e eles que estavam na distância e ouviram Jesus clamar por Elias, eu pergunto, Jesus queria o que com Elias? Elias podia fazer o que por Jesus? Fala para mim. O que Elias podia fazer? E Jesus ia clamar por Elias? Eu pergunto, quem estava lá entendeu o que Jesus falou? Se eu falar que Jesus disse na cruz, Deus meu, por que me desamparastes? Sabe o que eu estou dizendo? Que o sacrifício de Jesus foi em vão. Se eu falar que Deus abandonou Jesus na cruz e virou as costas para Ele, então significa que eu sou Deus e viro as costas para você, a minha onisciência não vai fazer com que eu veja você e os seus detalhes. Eu destruo a onisciência de Deus. Terceiro, se Jesus falou que Deus virou as costas para ele, que Deus é esse que planejou o sacrifício na cruz, e o Apocalipse vai falar, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a consumação do século. Deus planejou ou não planejou a morte de Jesus? E na hora do sacrifício, na hora que mais Jesus precisava, Deus vai abandonar ele? Responde para mim. Se eu falar que Deus virou as costas para Jesus, eu estou dizendo que a Trindade é uma balela. Se eu falar que Deus virou as costas para Jesus na hora que ele mais precisava, é a mesma coisa de eu dizer que João capítulo 10, versículo 30 é mentira. Eu e o Pai somos. Eu e o Pai somos. Sabe o que é um? Aqui é um adjetivo. E denota a qualidade. Sabe o que é a qualidade? O Filipe fala assim para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Estou contigo há tanto tempo, você ainda quer ver o Pai? Quem vê a mim vê o propósito determinado desde a consumação do século. Deus nunca teria abandonado Jesus na cruz do Calvário. Pastor, complicou. Pastor, que negócio é esse? Onde você tirou isso? Querido, veja só. Aqui eu trago algumas coisas. Na página de baixo, tal, página 30. Mas aqui é o seguinte. Esse livro que a Michelle comprou, eu vou trazer o registro, escute, já vou finalizar, dos manuscritos mais antigos. Como eu sei qual é o texto mais original, qual é o texto que mais vale, que mais tem segurança a partir da sua datação. Então eu tenho manuscritos do 1º século, do 2º século, do 3º século, do 4º século e do 5º século. Só para você entender, antes da Bíblia chegar na sua mão do jeito que ela está hoje, um trabalho muito bem feito e que custa pouco, existiam papiros e manuscritos. Aonde eu estou falando com você no papel, no curso que eu estou tratando, papirologia e manuscritologia. Se você pegar esse livro, Formas e Origem e Transmissão do Texto do Antigo Testamento, de Wilson Paroski, ele vai falar que o texto mais antigo de Marcos, que contém o relato de Marcos capítulo 15, é datado do 5º século. Então significa que o 1º, 2º, 3º, 4º século nunca leu esse texto que você está lendo agora. Se eles do 1º século, do 2º, do 3º e do 4º nunca leu esse texto que você está lendo, sabe quando Jesus disse isso? Responde você para mim, que é mais inteligente. Por que você tem medo de falar? Ou você fala ou você fere toda a teologia.
Você pode escolher. O texto de Mateus, mais antigo, origem e transmissão do texto do Antigo Testamento, o papiro, vem do 5º século. Aonde eu vou entrar? Se Marcos foi escrito primeiro que Mateus, e o texto de Marcos trata isso a partir do 4º século, significa que quem cuidava da transmissão do texto até chegar nos dias de nós, que eram os pais da igreja, adicionaram no texto de Mateus, e ele só vai aparecer também a partir do 5º século. Para finalizar, o plano que Jesus tinha com Deus era tão grande, que se Deus cuida das aves e dos campos, pediria o seu filho pão e ele daria uma pedra? Você deixa o seu filho atravessar a rua sozinho, sem orientar ele, olha para a direita ou para a esquerda? Isso é caracterizado como... O manuscrito que nós temos de Marcos completo, ele só vai surgir a partir do 4º século. Só que eu tenho o manuscrito do 1º, do 2º e do 3º século. O manuscrito do 1º, do 2º e do 3º século... Empresta esse livro para mim, deixa eu só falar as páginas. Só dá um zoom aqui, tá aí ou não? Ó, esse livro aqui, Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, para você que está recebendo esse material em casa, esse texto aqui do Wilson Paroski, é Sociedade Bíblica do Brasil. Vai ter mais, depois se você quiser eu posso mandar para você. Não sei se eu mantenho o preço, mas pesquisa aí na internet, você tem. Esse texto aqui, esse livro aqui... Hã? Tá, ele é legal, essa é boa. Ó, ele vai falar aqui, queridos, presta atenção. Quando ele trata aqui, ó, relação por livro dos mais antigos manuscritos do Novo Testamento e seus respectivos conteúdos. A página é de número 290. Aí ele vai falar aqui, ó, do livro de Marcos. Vou trabalhar o livro de Marcos aqui. Ó, do terceiro século eu tenho um P45. É o nome do manuscrito. Os versículos que o P45, que é do 3º século, traz: Marcos capítulo 4, versículo 36, 40, Marcos 5, 15, 16, 5, 38, 6, 3, 16, 25, 36, 50, 7, 3, 15, 7, 25, 8, 1, 10, até o 26, 8, 34, 9, 9, 18, 31, 11, 27, 12, 1, 5, 8, 13, a 19, 24 e 28. No 4º século, eu tenho um manuscrito do 1º, 2º, 3º e 4º século. O 0212 vai trazer o Marcos 15, 40, 42. Nem traz o texto que nós lemos. O P88, que é do 4º século, traz Marcos 2, 1, 26. Só a partir do 4º século, lá na frente, eu tenho o Alfa 01, o B3, que vão trazer o Marcos completo. E aí no Marcos completo que eu terei a partir do 4º século esse texto. E Mateus eu tenho a partir do 5º século. O que isso significa? Significa que os discípulos que faziam parte da aldeia de Jesus, que acompanharam o evangelho falado e as primeiras transmissões dos textos, que Marcos, o texto de Marcos vai ser compilado a partir de 40 a 45. Então, de 40 a 45, esse texto de Marcos já circula pela igreja, só que do 1º, 2º, 3º século, esse texto que nós lemos não existia. Ele só vai passar a existir a partir do 4º século em Marcos e em Mateus no 5º século. Então nós entendemos que é uma adição. O porquê, eu não sei.